E as placas que antes era custo-benefício, hoje já não são tanto assim. Oi, eu sou o Matheus Review, hoje vou te ajudar a escolher uma placa de vídeo especificamente para jogos, porque eu quero que você, assim como eu, também possa jogar os seus jogos. E lisinho, tá? A lista tá bem completinha, só com as melhores opções de compra para este mês. Eu separei placas por faixa de preço, vai ter placa nova da Nvidia que tá muito bom, sinceramente. E também vou aproveitar para listar quantos FPS aquela faixa de preço vai te entregar em certos jogos. Melhores placas de vídeos até R$100. Sim, cara, isso mesmo. Isso que você ouviu está certo. Você não tá maluco. Essas placas aqui não são para jogos, e sim dedicado para pessoas que estão, por exemplo, tentando montar um PC para estudar, ou então trabalho, uma coisa assim mais de escritório, uma plaquinha simples, mas que não te deixe na mão, tá? Na categoria R$100, eu recomendo a GT 730 de 4 GB. Só que tem um porém, uma dessas não sai por menos de R$250 nas lojas como AliExpress ou Mercado Livre. Por isso eu, Matheus, te recomendo procurar na OLX. Por exemplo, eu encontrei essa GT 730 de 4 GB por mero R$150, e isso é um ótimo preço, tá ligado? Essa mesma placa acima desse preço não compre, não compensa. A GT 730 não é para jogos, mas já vai te entregar uma média de 60 FPS no Fortnite, mas bem estável. Média de 40 FPS no GTA V, 30 FPS no Dying Light, uma média de 30 FPS no Resident Evil 3 Remake, 30 FPS no Forza Horizon, uma média de 60 FPS no CSGO original. Lembrando que os testes foram feitos no GT 730 de apenas 2 GB. Se você pegar a GT 730 da OLX que eu te recomendei de 4 GB, você vai ter um resultado melhor. Dá uma boa olhada no Facebook Marketplace, porque muitas vezes tem placas usadas que ainda funcionam a preço de banana, que te entregam uma boa performance, tá ligado? A categoria de R$100 entregou uma média de 30 FPS na resolução HD, mas o motivo de eu não recomendar essa placa para quem vai jogar, e sim para quem vai usar para um escritório, para um PC de estudos, é que se você juntar mais R$100, você já pode pegar uma GTX 550 Ti, que se enquadra como líder na categoria até R$300. Mano, da GT 730 para GTX 550 Ti, o desempenho que você tem literalmente dobra, é um salto geracional, tá ligado? Lembrando que a resolução usada na placa que eu te mostrei antes era a resolução HD 1280 por 720. A GTX 550 Ti vai te entregar uma resolução Full HD com a qualidade melhor do que a de 730, tá ligado? Mesmo ela sendo de 2011 e a GT 730 sendo de 2014, a diferença dessas duas placas está no fato que a GTX 550 Ti já é uma placa feita para jogos, enquanto a GT 730 não, já que a família GTX tem as arquiteturas como Pascal, Turing, Ampere e Ada Lovelace, que permitem o uso das tecnologias D e Ray Trace, coisa que a arquitetura Kepler 30 não permite. Fora que a GTX 550 Ti tem suporte a DirectX 12, enquanto a GT 730 não. E isso justifica o salto de desempenho. 50% da 730 para 550 Ti não é pouca coisa. Agora vamos ver o desempenho dela em jogos. Lembrando que dessa vez estaremos rodando os jogos na resolução Full HD 1920 por 1080, que é a resolução padrão hoje em dia, o que gera um gráfico muito melhor, tá ligado? Lembrando que estou usando como referência a versão de 2 GB. Tem opções aí de 4 GB, mas eu também não confio não, eu acho meio suspeito, tá ligado? Ele roda GTA V 5MRP a uma média de 60 frames, com máximas de 80 e mínimas de 40. O frame time tá bem estável, isso significa menos travamentos. Quem joga RP igual eu também jogo, tá ligado? Inclusive joga até demais. Sabe o quão mal otimizado é esse server de GTRP? É um server ruim, lixo, lagado, tá ligado? E eu, Matheus, genuinamente fico impressionado dessa placa, ou a 550 Ti, ser capaz de manter esse desempenho. Fortnite manteve-se estável na faixa de 70 FPS, se bem que Fortnite é um jogo que puxa mais do processador, mais do que a placa de vídeo, mas chegou a bater 100 FPS, tá ligado? Dark Souls 2 rodou lisinho a 60 FPS, sem novidade aqui, rodou a 60 FPS, mas não tão lisinho. Aqui você já vai conseguir rodar, usar uns programas de edição, modelagem 3D, programa de edição de vídeo, programa enfim, para trabalhos artísticos você já vai conseguir usar. Note que mesmo com jogos relativamente pesados rodando na placa, mesmo assim ela se manteve fria aqui, ó, na faixa dos 40 graus. Um ponto positivo da GTX 550 é que ela não esquenta muito, e para quem não sabe, quanto mais fria a placa de vídeo estiver, mais desempenho você pode extrair dela. Futuramente já tem um overclock, tá ligado? A GTX 550 Ti mais barata que tá tendo no Brasil hoje tá sendo no Mercado Livre, e o link mais barato eu vou estar, claro, deixando aí na descrição para todas as placas. Mas a GTX 550 Ti mais barata que tá sendo no Brasil tá no Mercado Livre, tá ligado? Nova. O link tá na descrição, não perca seu tempo.
tá sendo no Mercado Livre por R$ 266 reais, que é uma barganha sinceramente. Entretanto, encontrei no AliExpress o GTX 550 Ti de 4GB, que eu, Matheus, não confio muito, pois pode ter sido alterado, tá ligado? Sem falar que não dá pra saber a procedência anterior até chegar nas suas mãos. O link do Mercado Livre leva a um produto novo, então vale de você a decidir qual vale mais a pena pra tu. Mas eu recomendaria você pegar do Mercado Livre, que é mais seguro, tá ligado? E são novas e tem garantia. Agora, entrando nas placas melhores até R$ 600 reais, RX 580, meu caro, essa não tem erro. Lembrando que apesar das RX 580 não serem novas, elas ainda assim entregam um bom desempenho que é muito atraente, cerca de 488% superior a GTX 550 Ti. Aqui ainda está falando de um barramento 3.0, que conversa muito melhor com sua placa-mãe. O Direct suportado na 580 é o mais recente disponível. Ele já roda aqui FPS o Warzone, lembrando que o Warzone é um jogo pesado pra caramba, não subestime esse jogo. Lembrando que ele está rodando em Full HD, sem FSR, FSR é da AMD e DLSS é da Nvidia, e sem Frame Generation, ou seja, aqui é desempenho bruto, ou seja, aqui também aumentaria mais se ele ativasse essas tecnologias, mas aqui o que estamos testando é o desempenho bruto. Aqui já podemos ver que a média do FPS está bem estável, isso com a temperatura em 70 graus, que é frio para uma placa de vídeo, nesse nível de estresse. Agora vamos aqui para o CS2, a média aqui já está na casa dos 190 FPS, lembrando que está no low, o HD. A latência do quadro também está baixíssima, uma delicinha suave para jogar. O 1% low também está em 80 FPS e a placa não está nem suando, tá ligado? Agora vamos pro Cyberpunk, no low, sem FSR, sem Frame Generate, a média está bem próxima do FPS em tempo real. Aqui a latência já aumentou um pouco para 30 milissegundos. Mas tudo bem, porque o Cyberpunk não é um jogo competitivo. God of War, por exemplo, rodou na média de FPS. Vou deixar o link do teste aí embaixo, tudo completinho para quem quiser ver. Ela esquenta sim, por isso eu recomendo as placas da Soyo e MLSSRE. E até Mogol, que está meio recente, mas está ganhando tração no mercado. Por quê? Evite pegar placas da Veneda, ao menos nas RX 580, já que a Veneda, assim como a Jingsha e Huananzi SZMZ, usam peças de arrefecimento que não são de cobre, e isso diminui consideravelmente a vida útil da placa. Por quê? Porque esquenta um pouco mais do que deveria. Ele não dispersa o calor muito bem. Também a Soyo é a que menos tem reclamações de todas as outras. Como não há muitas placas da Soyo no Brasil, eu vou deixar aí na descrição uma RX 580 da MLLE, que custa R$ 665 reais. Só que aqui vem um pulo do gato. O AliExpress oferece R$ 90 reais de desconto em produtos acima de 600, ou seja, vai sair por R$ 575,99, um pouco abaixo da média. Lembrando que vai chegar sem imposto, já que o produto já está no Brasil. Lembrando que essa placa é 2048 SP. Talvez eu faça um vídeo explicando o que são placas 2048 SP, já que não tem vídeo, ninguém explica o que é isso aí, tá ligado? No YouTube, ninguém tá falando sobre o que é isso aí, mas tem que ficar atento. Não é a mesma coisa que a placa normal. Agora, partindo para as melhores placas até R$ 1.300 reais, aqui eu já trago para você um monstro, uma RX 550 XT da AliExpress por R$ 900 reais, que seria uma placa muito boa se o preço dela fosse o mesmo preço da RX 580, tá ligado? Ela é 3% superior à RX 580, só que a RX 580 tá por R$ 500 reais, pelo link que eu deixei na descrição, claro, enquanto ela tá 900. Claro que no meu link abaixo sai por 810, só que R$ 235 reais por 3% de melhora em desempenho, nós somos otários ou o quê? Olhando para a versão melhorzinha dela, chamada RX 5600 XT, já começa a ser mais custo-benefício. Da 580 para 5600, que é essa que eu tô falando agora, a gente já tem uma melhora de 30% de desempenho, começando aí já jogável os jogos mais recentes, apesar de ela ser mais recomendado para 1600 por 900, que é levemente menor do que Full HD. Ela possui uma construção mais otimizada, isso faz ela esquentar muito menos. Ela tem um TDP de 1500 watts e não demanda uma fonte tão poderosa assim. Analisando aqui a relação custo-benefício dessa placa, comprando pelo meu link abaixo, sai para você por R$ 960 reais. Lembrando que ela sai do Brasil, ela já sai do Brasil, então não tem risco de ser taxado, tá ligado? Cuidado que nessa hora muita gente vê a placa XFX RX 6500 XT e acha que tá pegando uma placa melhor do que a 5600, mas cuidado, não é não, tá ligado? Não e não, tá ligado? A XFX é 28% inferior à nossa 5600 XT, tá
tá ligado? Olha ali, escuta a voz da sabedoria, poupa teu dinheiro e faz o seguinte, ao invés de você pegar a 5.500 que não compensa, que eu te mostrei que ela é só 3% superior a 5.600, ao invés de você pegar a 5.600, junta o dinheirinho e pega a 5.700 XT. Por quê? Porque para gringo sai por 1.300, mas para quem chegou até aqui no vídeo vai sair por 1.100, tá ligado? Graças ao cupom de R$260. Lembrando que você também pode pegar 5.700 nova lacrada aqui no Brasil, tá ligado? Mas aí já não vai ser mais custo-benefício. Por que eu recomendo você pegar a 5.700 XT comparada a 5.600 XT? Porque a 5.700 XT ela é melhor. Olha o desempenho, olha a diferença de desempenho da 5.600 para 5.700. Sendo que a diferença no preço é pequeno. Você vai estar pagando cada centavo o que vale na placa, tá ligado? Você não vai estar pagando mais caro na placa. Você vai estar pagando o que vale na placa. Um preço muito mais custo-benefício do que as outras. Já agora, nós já estamos entrando nas melhores placas até R$2.000. Aqui no Mercado Livre, encontramos a RX 6600 nova. Que a única vantagem real é que ela é nova. Só isso. Inclusive, ela é 7% pior do que a 5.700 XT. Que a gente acabou de falar aqui agora. Só que a RX 6600 custa 1.800. A RX 5700 custa quanto? R$1.100. Tá vendo o raciocínio? Tá vendo a vantagem de você ter entrado nesse vídeo aqui agora? Você poderia estar pagando mais caro numa placa 7% pior, tá ligado? Pega a visão. Eu te passei a visão aqui agora, velho. Ó. Tudo bem que a ASRock tem uma construção com um arrefecimento melhor. A placa ela é bem melhor de construção. Os componentes são melhores de qualidade, tá ligado? E duram mais. E que esquenta menos, obviamente. A ASRock ela oferece longo prazo, só que ela é muito mais caro do que deveria, tá ligado? A AliExpress oferece potência. A ASRock oferece longo prazo, tá ligado? Segurança em longo prazo. Pode você escolher. Você vai querer a AliExpress mais potente e mais barato, ou a ASRock mais caro, só que dura um pouquinho mais o produto, tá ligado? Apesar do que as placas da AliExpress, dependendo de onde você compra, não é assim de estragar, tá ligado? Tem gente que usa a mesma placa de 2020, tipo uns 5 anos, tá ligado? A RX 580, os caras vão pôr por R$300 e tá até hoje usando. Agora, por 1.300 no Brasil, inova, claro, inova, a gente tem a RTX 3050, que é, na média, 35 pior do que a nossa 5700. Olha que sacanagem, né? Porém, depende de você. Pode compensar para você, já que a 3050 trabalha muito bem com o Ray Tracing e tem muitos jogos atuais otimizados para ela. Fora que o DSL, que em teste salva um pouco dessa placa, ele, por exemplo, ele rodou na faixa dos 50 FPS no Full HD, no baixo, jogos como Plague Tale, Alan Wake 2, Assassin's Creed, deu uma melhorada para CTF Warzone, por exemplo, rodou aí uma média de 90 FPS, Cyberpunk a 60, Fortnite a 200 FPS, CS2 já uns 200 FPS, Red Dead em uma média de 60 FPS. Acontece que o que salva a 3050 não é nem o desempenho bruto, é mais os recursos da Nvidia, porque em si só, em poder bruto, é uma placa ruim. Quem salva essa placa é as tecnologias da Nvidia. Fora isso, agora aqui está a última e maior placa custo-benefício nova que tem no mercado brasileiro. Essa placa foi um dos melhores lançamentos recentes no quesito preço e potência. Um acerto da Nvidia, a grandiosa 5060 por 2.500, tá ligado? Essa placa tá um absurdo. Faz tempo que eu não encontro o lançamento da Nvidia que fosse custo-benefício no seu lançamento. Com o PCI Express 5.0, que é um dos mais rápidos atualmente do mercado, acredito inclusive que o PCI Express 5.0 seja um exagero por nosso tempo e que seja mais útil daqui a uns 3, 4 anos, já que não há necessidade de um barramento assim numa placa dessas. Apesar de ainda ser forte, ela é de entrada na série 5000 da Nvidia. Eu vou deixar um vídeo completo de teste dessa placa aqui embaixo para você ver por seus olhos mesmos. Tá com um resultado muito bom, de verdade, por preço. Pelo preço, por ser lançamento, por ter tecnologia nova, barramento novo, caso você queira melhorar sua placa de vídeo no futuro, vai encaixar com perfeição, tá ligado? Lá ele. Vi nova de fábrica, ter garantia,
ser uma construção da Galaxy. Tá sendo muito interessante. Faz tempo que o Matheus não encontra uma placa de vídeo na Nvidia custo-benefício, tá ligado? A maioria dos lançamentos da Nvidia sempre sai com preço muito caro para o que elas entregam de desempenho. Demora anos até elas passarem a ser custo-benefício, tá ligado? Anos. Veja você mesmo pela 4060, a linha 4060. Até hoje não tá muito bom pelo preço, tá ligado? Até hoje não tá muito bom não. Mas o preço em si não tá ruim para você comprar hoje. Obrigado, governo brasileiro. Eu amo pagar imposto.